A história da economia global, essa que a gente conhece hoje, ela não foi exatamente escrita com tinta, mas sim com prata. E essa prata toda tinha um epicentro, um lugar de onde tudo saía, uma única e gigantesca montanha lá nos Andes. Por séculos, essa montanha funcionou como um coração, bombeando a riqueza que ia conectar continentes, que ia financiar exércitos de impérios e que, no fim das contas, criou a primeira, digamos, globalização de verdade. E é exatamente essa imagem que a gente precisa ter em mente durante toda essa nossa análise. Pense nisso. A prata não era só um metal precioso, era literalmente o sangue que corria por um novo sistema circulatório global. Um sistema com um coração pulsante, lá no alto dos Andes, e com veias que se espalhavam desde os pampas da Argentina até os mercados lotados da China. Então, o nosso roteiro hoje é seguir a jornada desse metal. A gente começa na sua origem, lá na montanha, depois vamos ver as redes que ele criou primeiro no continente e depois no mundo inteiro. Vamos investigar as rotas clandestinas que surgiram, a reação do império a tudo isso e, por fim, o legado, a marca permanente que a prata deixou na América do Sul. E tudo começa aqui, bem no coração desse sistema gigantesco. Uma montanha cujo nome se tornou sinônimo de riqueza, uma riqueza quase inimaginável, Potosí. Olha, é até difícil colocar em perspectiva o tamanho disso. A gente está falando de mais ou menos 40 mil toneladas de prata. É muita coisa. Isso extraído ao longo de 2 séculos. Potosí não era só uma mina. Na sua época, era o maior complexo industrial do mundo ocidental. Uma cidade que, a 4 mil metros de altitude, chegou a ter a mesma população de Londres ou Paris. É impressionante. E a chave para essa explosão de produção foi, na verdade, uma revolução tecnológica. No comecinho, quem controlava a produção eram os indígenas, com seus fornos de vento super engenhosos, as aeiras. Só que elas só funcionavam com o minério mais puro, aquele da superfície. A virada de chave mesmo veio quando os espanhóis trouxeram o método de amalgamação com mercúrio. Isso mudou o jogo completamente. De repente, dava para processar minério de baixa qualidade em uma escala industrial. Mas isso criou uma sede insaciável por mão de obra. E essa mão de obra veio através da mita. O que os espanhóis fizeram foi pegar uma instituição antiga dos Incas e transformá-la numa engrenagem humana, brutal, para a extração de prata. Todo ano, milhares de homens eram simplesmente arrancados de suas comunidades e forçados a migrar e trabalhar nas minas. Foi esse sistema que sustentou a produção por séculos. Mas olha só que interessante, a realidade ali no dia a dia da mina era bem mais complexa do que só trabalho forçado. E isso revela uma capacidade incrível de adaptação e até de resistência dos indígenas. Existiam, por exemplo, os índios de faltriqueira. Basicamente, as comunidades juntavam prata e pagavam para não ter que mandar seus homens. Havia também os mingados, que eram trabalhadores livres qualificados que recebiam salário, e talvez o mais fascinante de tudo, tinha o carratiel, que era uma espécie de economia paralela. O império tolerava que os trabalhadores minerassem para si mesmos nos fins de semana. E essa economia informal chegou a produzir quase tanto quanto a economia oficial. Ok, então a gente tem esse coração de prata pulsando sem parar. Mas como esse sangue chegava ao resto do corpo, ao resto do continente? Simples. A demanda de Potosí por tudo, era tão gigantesca que ela reorganizou a economia de uma região inteira, criando veias comerciais que se estendiam por milhares e milhares de quilômetros. Peguem o exemplo da mula, é simplesmente perfeito para entender isso. Toda a logística para abastecer Potosí dependia desses animais. E isso criou uma cadeia produtiva que conectava o continente. As mulas nasciam lá nos Pampas, perto de Buenos Aires, depois eram levadas para engordar nos vales de Salta e, por fim, vendidas numa feira gigantesca. Tudo isso para servir ao centro mineiro. E, em troca, o que acontecia? A prata de Potosí fluía na direção contrária, pagando os criadores e comerciantes lá do litoral. Mas não eram só animais, claro. Potosí precisava de gente, e essa gente precisava de energia. E um produto em especial se tornou o combustível essencial para manter a força de trabalho funcionando. Qual seria, hein? A erva mate. Pois é, o consumo era massivo, principalmente entre os mineiros, que usavam a erva como um estimulante para aguentar as jornadas de trabalho terríveis. E isso acabou criando outra veia comercial vital, que conectava as economias mais isoladas do Paraguai diretamente ao coração de prata dos Andes. O chamado ouro verde era trocado pelo metal precioso. Agora a gente expande o nosso mapa. Com o continente todo conectado por essas veias, o próximo passo foi o mundo. Porque a prata de Potosí, ela não ficou na América. Ela cruzou oceanos e se tornou, de fato, a primeira moeda global da história, o combustível do capitalismo que estava nascendo.
E a escala dessa produção era planetária. Pensem nesse número. Por 300 anos, as Américas Espanholas produziram 80%. 80% de toda a prata do mundo. Foi um volume tão colossal que inundou e redefiniu completamente os mercados globais e permitiu, por exemplo, que os reis espanhóis financiassem suas guerras sem fim lá na Europa. Então, a grande pergunta é: para onde ia parar tanto metal? A resposta, para muita gente, é surpreendente. Perto de 1/3 de toda essa prata americana acabou em um único lugar: a China. E o ponto crucial para entender isso é o conceito de sumidouro de prata. A economia chinesa, na época, estava desesperada por uma moeda estável, porque o sistema de papel-moeda deles tinha entrado em colapso. A prata virou essa moeda, e isso criou uma oportunidade de lucro gigantesca, uma arbitragem. Como a prata valia o dobro na China em comparação com a Europa, os comerciantes podiam comprar barato em um lugar e vender caro no outro. Foi esse mecanismo que funcionou como um grande imã, puxando a prata de Potosí através do Pacífico e do Atlântico até chegar na Ásia. Bom, a rota oficial da prata era pelo Oceano Pacífico, saindo de Lima. Mas a economia, como a gente sabe, sempre encontra o caminho mais curto, o mais fácil. E na América do Sul, esse caminho era uma porta dos fundos que dava para o Atlântico. A geografia não mente, é só olhar no mapa. Levar a prata de Potosí por terra até Buenos Aires e de lá para a Europa era muito mais rápido e barato. O problema? O monopólio comercial espanhol proibia essa rota. E qual foi o resultado? Buenos Aires nasceu e cresceu como a capital mundial do contrabando. E o epicentro desse contrabando todo era um pequeno forte português ali do outro lado do rio. Colônia do Sacramento foi como um cavalo de Troia, plantado estrategicamente bem em frente a Buenos Aires. Funcionava como um gigantesco armazém, onde produtos europeus e, muito importante, pessoas escravizadas eram trocados pela prata espanhola. Era uma sangria de riqueza que vazava do império e ia direto para Lisboa e Londres. Chegou um ponto em que a coroa espanhola percebeu que não dava para lutar contra a geografia e a economia. A sangria de prata era grande demais. Então, eles pensaram: se não podemos vencer o contrabando, vamos nos juntar a ele e, claro, cobrar impostos. E isso levou a duas reformas drásticas que mudaram tudo. Primeiro, em 1776, eles criaram o Vice-Reino do Rio da Prata, com a capital em Buenos Aires. Isso, na prática, legalizou o fluxo de prata pelo Atlântico. E logo depois, em 1778, veio o Regulamento de Livre Comércio, que quebrou o monopólio antigo e permitiu o comércio direto com a Espanha. Foi uma virada de 180 graus. O impacto foi imediato, foi sísmico. Imaginem a cena em Buenos Aires. De uma hora para outra, uma enxurrada de produtos europeus legais inundou o mercado. A competição explodiu, os custos de frete caíram e os preços, naturalmente, simplesmente desabaram. A gente está falando de uma queda de até 70% nos preços. Isso não é pouca coisa. O resultado foi uma verdadeira revolução no consumo. Bens importados se tornaram acessíveis como nunca antes. E isso, claro, consolidou uma nova e poderosíssima elite de comerciantes em Buenos Aires, cuja fortuna agora não vinha mais do contrabando, mas do comércio legal. Mas toda era tem um fim, não é? E a Era da Prata não foi diferente. Lá no finalzinho do século XVIII, enquanto o metal ainda dominava completamente a economia, as sementes de um novo futuro já estavam sendo plantadas. Se a gente olhar para os dados de exportação da época, essa transição fica bem clara. A prata ainda era a rainha absoluta, claro, representando uns 80% de tudo. Mas olhem bem para as outras linhas, ali está o futuro da região. O couro, que a Revolução Industrial na Europa demandava cada vez mais, e a carne seca, o tasajo, que alimentava as populações escravizadas no Brasil e no Caribe, estavam crescendo muito rápido. A região estava, aos poucos, descobrindo sua própria vocação produtiva. O golpe final veio com as guerras de independência. A Evolução de 1810 simplesmente cortou o cordão umbilical que ligava Buenos Aires a Potosí. A prata parou de descer a montanha. E, de repente, a região se viu órfã da sua principal fonte de riqueza. Foi forçada a se reinventar, a olhar para dentro e apostar tudo no que tinham, os recursos dos seus pampas. Então, o ponto crucial que fica é este. A prata foi a força gravitacional que moldou toda a estrutura econômica da América do Sul. Ela definiu rotas, cidades, portos e hierarquias de poder que, de certa forma, duram até hoje. A prata forjou o esqueleto. Mas com o fim dessa era, a grande questão que ficou no ar foi: o que iria vestir esse esqueleto?
E a resposta para isso, o gado e a agricultura, definiriam o próximo capítulo inteiro da história.